Boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Com licença também, mais uma vez estamos chegando à sua casa com o nosso Além da Notícia e o programa de hoje, como sempre, traz um tema de grande importância e atualidade. Nós vamos falar sobre xenofobia. Temos convidados especiais também para abordar o tema, mas antes, a seguinte introdução. O termo é de origem grega e se forma a partir das palavras xenos, estrangeiro, e phobos, medo. A xenofobia caracteriza-se como uma forma de preconceito ou como uma doença, um transtorno psiquiátrico. O preconceito gerado pela xenofobia é algo controverso e geralmente se manifesta através de ações discriminatórias e ódio por indivíduos estrangeiros. O tema de hoje é xenofobia. Avise a outras pessoas para sintonizar também na Canção Nova agora. E eu quero apresentar nossos convidados. É com muito prazer que recebemos aqui o professor de História Contemporânea da UNB, professor Antônio Barbosa. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Bom recebê-lo aqui. Muito obrigado. Igualmente, professor e pesquisador Marcelo Barra, pesquisador de Sociologia na UNB, também bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui na TV Canção Nova, podendo falar com os telespectadores. Senhores, fiquem muito à vontade, é uma conversa aqui muito espontânea que nós vamos ter. E eu já quero aqui perguntar para os senhores, deixar muito livre, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Nós estamos com medo, com preconceito, com o estrangeiro, com o irmão de outro lugar? E se estamos, por que isso está acontecendo? Fique à vontade, professor. Isso acontece de tempos em tempos, quer dizer, da antiguidade até os dias de hoje, momentos de crise vão sempre permear a trajetória das sociedades humanas e normalmente nessas épocas de crise, sobretudo quando elas são muito pronunciadas, esse espírito de xenofobia costuma aparecer. Ao longo do programa talvez a gente dê alguns exemplos. Especificamente o que nós estamos vivendo é uma crise generalizada. Que parte da economia, mas atinge todos os setores da vida. Inclusive, talvez esse seja o mais grave aspecto, atinge os valores. Quer dizer, é como se a sociedade mundial hoje tivesse percebido que os valores que a conduziram até agora não servem mais, estão anacrônicos, estão ultrapassados. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil estabelecer novos valores, novos conceitos. Então, cria-se um hiato. E é nessa terra de ninguém que vão vicejar manifestações como a xenofobia. Bom, e aí portas se fecham, pessoas querem se autoproteger e por isso deixa de fora quem não é do meu círculo, do meu país, quem não é meu próximo. É isso mesmo, professor Marcelo? Sim, trata-se exatamente disso, quer dizer, tudo que é o diferente, o que vem de fora, o estrangeiro, ele representa uma ameaça, de certa maneira, isso provoca um medo de coisas como perder o emprego, perda de acesso a serviços como de escola, educação, saúde, enfim, é um sentimento que afeta muito na esfera nacional dos países, né? E está dentro realmente dessa discussão, como o professor muito bem colocou, da crise, né? Uma crise global, uma crise generalizada que o planeta, que a sociedade humana vive nesse atual período. E exatamente hoje o estrangeiro é realmente essa ameaça? Não, de maneira nenhuma. Se você realmente estuda esses movimentos e procura entender, compreender, uma parte importante, significativa das construções da sociedade humana provém desse estrangeiro, não é? E que esse estrangeiro, obviamente, que pode ser realmente o que vem de fora ou como o próprio imigrante do território nacional, né? Esse é um fenômeno que está acontecendo mundialmente, tendo em vista que o Brasil é um país bastante grande, é um território enorme, você tem também a questão da imigração, que apesar de não ser um estrangeiro, mas muitas vezes é tratado também com discriminação. É impressionante quando a gente vê a evolução histórica da humanidade, é impressionante a gente observar que todos os avanços, sobretudo na área do conhecimento, inevitavelmente vão contar com estrangeiros. Eu posso dar um exemplo concretíssimo dos dias de hoje. Se os Estados Unidos conseguirem levar adiante as propostas absurdas do presidente Donald Trump
em relação aos imigrantes, em relação aos estrangeiros, a primeira coisa que se paralisaria nos Estados Unidos é a ciência. E olha que são países que estão na ponta. É impossível nós imaginarmos o desenvolvimento científico, tecnológico de um país tão poderoso como os Estados Unidos sem a presença do estrangeiro. Você sabe que tem uma proposta lá nas redes sociais, está aumentando muito o movimento, um dia sem estrangeiro na América. E os estrangeiros estão promovendo isto, eles não vão ao supermercado, eles não vão ao posto de combustível, eles não vão ao trabalho, para que se sinta o que vai viver o país naquele dia. Realmente a sua provocação é muito boa. mas o senhor citou a ciência. Isto por quê? Mas isso é porque os Estados Unidos desempenham ao longo do século XX o papel de luminar da ciência mundial. É o país que tem as melhores universidades, é o país que tem o maior número de prêmios Nobel em todo o planeta. Enfim, a ciência chama atenção exatamente por isso. Mas é apenas um exemplo. Em todos os setores da vida, países como os Estados Unidos e o Brasil, até porque as nossas formações históricas têm muito ponto de confluência e de convergência. Nós somos, Estados Unidos e Brasil, países formados a partir de imigrantes, de gente que veio da Ásia, da Europa, da África, mas a história da maioria dos países é assim, não é? Exatamente, exatamente. Nós somos um povo, um mundo formado assim, dessa forma. Aliás, uma bela definição de ser humano é um peregrino. O ser humano é, antes de tudo, um peregrino. Não é? Pelas mais variadas razões. E uma bonita definição. Quanto, professor Marcelo, a esta contribuição que quem chega de fora dá para a vida daquele lugar que chega, isso de fato é indispensável, a gente analisando a história também, não é? Sim. Se você pega, inclusive, né, o cruzamento interno, se você tem a constituição desses grupos, apenas com os grupos internos, você também tem uma tendência até a definhar, né, digamos até ter doenças, enfim, pelo cruzamento desses pequenos grupos, né? Então, é fundamental, inclusive, para a existência, para a permanência e reprodução da espécie humana, esse que vem de fora. Esse diferente, esse estrangeiro. Ou seja, isso apenas do ponto de vista biológico, mas inclusive cultural, essa contribuição que o professor se referiu para a produção científica, a produção do conhecimento, é tremenda dos imigrantes. E o fenômeno Trump foi muito marcante nesse sentido, porque a partir do momento em que foi declarada a vitória do novo presidente norte-americano, as grandes universidades norte-americanas começaram a oferecer serviços psicológicos de acompanhamento e tratamento para as cientistas e os cientistas, para a comunidade universitária, porque realmente representa um choque e um medo, que como o presidente também declarou, o medo da deportação. Né? Nós não podemos perder de vista que a candidatura, né, de Donald Trump se deu com a declaração da construção de um muro com o México. Não é? Então, isso é uma coisa e que ele, assumindo o cargo, né, de presidente, reafirmou sua intenção de construir este muro. Então, isso causa uma série de problemas na sociedade, de constrangimentos, e uma dessas políticas, realmente, há um sentimento cívico e também, historicamente, nos Estados Unidos, houve esse reconhecimento das diferenças nacionais, das diferentes origens, e como a constituição do país Estados Unidos se deu através desse imigrante, desse estrangeiro, muito simbolizado lá na Estátua da Liberdade em Nova York, que traz essas diversas nacionalidades, essa comunidade internacional tem realmente força de parar a economia norte-americana. Só fazendo um parênteses também curioso, se o Donald Trump fosse levar a cabo, ele teria que deportar parte da família dele, porque a família dele, em uma certa proporção, é constituída de estrangeiros, inclusive a própria esposa. A própria esposa. Senhores, que risco este homem oferece para a humanidade? Claro, sem querer ofender aqui, os fãs de Donald Trump, que têm despertado também aí um grupo de seguidores enorme. Peço até desculpas, mas racionalmente é difícil de entender a razão de pessoas que hoje abraçam esse tipo de ideia do Donald Trump. Mais uma vez, desculpem aqueles que, por acaso, pensem dessa forma. Mas que risco esse homem oferece
para a humanidade neste momento, que não é um momento qualquer também, não é um momento difícil que nós estamos vivendo. Na verdade, eu acho que ele talvez seja o exemplo, digamos, escabroso, mais ostensivo, mas está longe de ser o único. Se nós pararmos para analisar com atenção os rumos observados pela política contemporânea, isso no mundo inteiro, nós vamos observar que ela se encontra num estágio de decadência muito grande. Os grandes estadistas desapareceram, a chamada alta política, onde as ideias eram debatidas e explicitadas, já não tem mais espaço. O Trump é consequência ou é a origem dessa decadência política? Eu acho que ele é reflexo Reflexo. desse processo de decadência, mas ele está longe de ser único. Concordo também com isso. Há exemplos que não são tão ostensivos, mas a gente percebe que a fragilidade, inclusive intelectual, dos homens de Estado hoje é uma coisa escabrosa. Sim. Quer dizer, uma França que já teve Charles de Gaulle, tem hoje François Hollande, que é uma negação absoluta. E corre o risco de Marine Le Pen. E corre o risco de Marine Le Pen. A Inglaterra já teve Winston Churchill. Dos últimos tempos, de Tony Blair para cá, é uma nulidade atrás de outra. Mas isso é um processo global. E eu acho que o Trump talvez seja o exemplo mais agressivo, entre outras razões. Primeiro, porque ele é o presidente dos Estados Unidos, ainda o país mais poderoso do mundo. E segundo, que talvez seja o mais grave. E eu acho que isso está embutido na sua provocação, digamos assim. Ele representa uma parcela considerável da população norte-americana. É claro que a relação que eu vou fazer aqui pode parecer um pouco esdrúxula, um pouco forçada, mas não nos esqueçamos, a barbárie nazista só foi possível não porque tivesse apenas um líder chamado Adolf Hitler, que pode ser demonizado e é facilmente demonizado, mas só foi possível porque teve a adesão da maioria absoluta da população alemã. Esse é o grande risco que a política contemporânea, e quando eu falo de política contemporânea, eu digo daquela que atravessa o século XX e chega aos dias de hoje, oferece para todos nós. Mas há uma outra observação que eu gostaria de fazer, e corroborando plenamente com o que o Marcelo disse. Talvez até poeticamente, eu diria para o telespectador que o fluxo de pessoas, de bens, de produtos, de capitais, de ideias, é o que fertiliza a história humana. É isso que fertiliza, é que impede a própria sociedade de se esclerosar. Nós temos exemplos de um lado e de outro. Os Estados Unidos se tornaram a maior potência mundial em larga medida graças à contribuição dada por esses homens e mulheres que vieram das mais variadas partes do mundo. A própria Europa. Mas eu posso dar para o seu telespectador um outro exemplo ao contrário. Até mais ou menos por volta de 1800, é claro que a data aí é arbitrária, mas apenas um ponto de referência, o grande ponto de inovação do mundo chamava-se China. Mais ou menos por volta de 1800, por motivos internos, a elite dirigente chinesa resolveu fechar o país. Ele falou do muro que o Trump defende na fronteira do México, mas eu poderia falar da muralha da China, que é apenas simbólica. Você sabe que aquilo nunca segurou invasor, mas aquilo simbolizava o que o pensamento chinês trazia em si. Ou seja, nós somos o centro do mundo. A palavra China, inclusive, significa isso. É império do meio, é o império do centro. O que está fora dessa muralha é periferia. E periferia é bárbaro. Esse foi o raciocínio do Império Romano, etc. e tal. Mas por volta de 1800, a China resolveu se fechar. E deu um azar colossal. Porque no exato momento em que ela se fechava ao que eu chamei de fluxo com o mundo, aqui no Ocidente, mais precisamente na Inglaterra, estava começando a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial efetivamente revolucionou o mundo, não apenas em termos econômicos. E a China foi ficando cada vez mais atrasada. E esse atraso perdurou mais de 200 anos. Foi preciso que Mao Zedong morresse para que Deng Xiaoping chegasse ao poder e tomasse a única resolução sensata possível. Ou a gente se abre e interage com esse mundo global, ou nós vamos perecer. E olha que ali são
1,350 bilhão de bocas que precisam ser alimentadas. E veja, daqui a pouco será a maior potência do mundo, daqui a poucos anos. Depois dessa abertura. Até porque o eixo da economia mundial, Passa por que lá. na antiguidade foi o Mediterrâneo e até o século XX foi o Atlântico, agora vai ser o Pacífico, né? Bem, exatamente. E a gente que pensava, Marcelo, professor Marcelo, que isso não voltasse mais a acontecer, esses episódios de medo do estrangeiro. E quando falo voltasse, tão fortemente como está voltando agora, não é? Sim, isso é muito importante porque nos dá a lição de que a história ela não é linear, né? Não é ordem e progresso. Ela tem retrocessos, tem idas e vindas, tem saltos, tem processos que são dinâmicos. Ela não é um sentido. Então nós não podemos dizer assim, estamos no século XXI e ainda acontece isso. Não, a história não mostra isso, né? Nós poderíamos, inclusive, dizer que esse período chamado de modernidade, né, a partir, né, das grandes navegações, né, você tem esse processo de xenofobia. Mas, como o professor muito bem destacou, esse não é um processo que vai muito além da modernidade. A história humana está permeada desse sentimento de xenofobia. Então, nós não podemos dizer que é uma coisa que vai ser superada. Isso, nós que somos da academia, acreditamos numa possibilidade de uma espécie humana superior. Só que isso é um desejo. Se isso vai ser concretizado ou não, vai depender da espécie humana. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu gostaria de voltar aqui para a gente agora tomar mais ainda aqui, mais profundidade, a questão de como pode atingir a economia, os valores e, sobretudo, como isso pode também descambar numa onda de violência. Já já a gente fala sobre isso.